Smile and Learn! Olá! Hoje vim falar com vocês sobre o nosso melhor amigo, o cachorro. Quer saber algumas curiosidades sobre os cachorros? Vamos lá! Os cachorros são animais vertebrados e pertencem ao grupo dos mamíferos. A alimentação deles é onívora, ou seja, comem tanto carne quanto vegetais. O seu tamanho depende da raça. O maior pode pesar até 80 quilos e medir mais de 2 metros de comprimento, mas também existem outros muito menores. São animais domésticos, ou seja, vivem junto com os seres humanos. Vocês sabiam que os cachorros são parentes dos lobos? Muitos estudos mostraram que os cachorros e os lobos compartilham muitas características no seu DNA. É verdade que, à primeira vista, algumas raças de cachorros se parecem muito com os lobos. Acredita-se que o cachorro seja o primeiro animal a ser domesticado. Embora possamos encontrar a sua origem no lobo, por muitas gerações houve mudanças ou mutações que deram origem a diferentes raças de cachorro. O ser humano também ajudou cruzando esses animais, ou seja, juntando machos e fêmeas com certas características para criar filhotes que desenvolvessem mais essas características, como o tamanho, a personalidade ou a velocidade. Esses cruzamentos conseguiram criar mais de 340 raças diferentes de cachorros em todo o mundo, cada uma com suas características próprias. É verdade que existem cachorros muito diferentes. Podemos encontrar cachorros no mundo todo. Por sinal, sabemos que existem mais de 500 milhões em todo o planeta. Que demais! Aí vai um dado curioso. Vocês sabiam que um cachorro adulto entende aproximadamente 250 palavras ou gestos? Uma quantidade semelhante a uma criança de 2 anos. Que interessante! Algum cachorro já latiu para você ao passar perto de uma casa? Para mim, sim. E eu levei um bom susto. Isso pode ser porque eles têm medo dessa situação ou porque, como são animais muito territoriais, estão delimitando e protegendo o seu território. E como eles delimitam seu território, além de latir para os estranhos? Bem, entre outras coisas, marcando suas áreas favoritas com a urina. Eca! Isso serve para mostrar para quem decidir se aproximar de seu território que esse lugar lhe pertence. É melhor eu não chegar perto. Certamente você já ouviu falar sobre o olfato dos cachorros. Há quem diga que é 1000 vezes mais poderoso que o dos humanos. Uau! É por isso que os cachorros são usados no trabalho de resgate quando há uma catástrofe. Depois eu conto para vocês outras profissões que os cachorros podem ter. Que bigode engraçado! Você sabia que ele ajuda os cachorros a distinguirem objetos no escuro? Não é que eles tenham visão noturna, mas graças a ele podem detectar mudanças nas correntes de ar que lhes dão informações sobre a forma das coisas que estão perto deles quando não tem luz. Impressionante! E por que dizemos que eles são nossos melhores amigos? Bem, porque estamos ao lado deles há milhares de anos e são animais leais. Além disso, eles são capazes de captar nossas emoções. Por isso é muito fácil criar vínculo com eles. Mas os cachorros não são apenas animais de estimação, como eu disse antes. Alguns deles também têm empregos. Isso mesmo que vocês ouviram. Por exemplo, existem cachorros que ajudam os policiais em várias tarefas, graças ao seu grande olfato e instinto. Cachorros pastores, capazes de guiar um rebanho graças à sua inteligência e agilidade. Ou cães-guia, que ajudam pessoas com deficiência visual a se locomoverem pela cidade, entre muitas outras coisas. Ter um cachorro implica uma responsabilidade e um compromisso que nunca deve ser quebrado. Se você tiver um, aproveite a companhia dele e trate-o com carinho. Ele é mais um membro da família e nunca vai te trair.
Você já aprendeu algumas coisas sobre esses animais super simpáticos. Até a próxima! Olá! Hoje venho falar com vocês sobre um dos animais mais divertidos, o pinguim. Vocês querem saber algumas coisas incríveis sobre o pinguim? Vamos lá! O pinguim é um animal vertebrado, ou seja, possui esqueleto interno. Pertence ao grupo das aves não voadoras e se alimenta de pequenos peixes, crustáceos e plâncton. Os pinguins normalmente vivem perto do mar, em camadas de gelo grossas. Dependendo da sua espécie, eles podem pesar de 1,5 kg a 25 kg e podem medir de 30 centímetros até mais de 1 metro. Por incrível que pareça, o corpo dos pinguins é coberto de penas, como o de qualquer outra ave. Durante o primeiro ano de vida, os filhotes têm uma plumagem macia e quente que os protege do frio. Vocês sabiam que os pinguins não vivem no Polo Norte? A maioria vive no hemisfério sul, exceto o pinguim de Galápagos, que vive nessas ilhas do Equador. Os pinguins perderam a capacidade de voar há milhões de anos, mas suas nadadeiras permitem que eles se movam na água com muita agilidade. Eles também pulam e deslizam no gelo. Que divertido! Os pinguins são ótimos nadadores. Eles podem chegar a 35 km por hora. Nadar tão rápido permite que eles fujam de seus predadores. Os mais comuns são os tubarões e as orcas, mas eles têm mais predadores. Parece que a carne de pinguim é muito saborosa. Vocês sabiam que eles enxergam melhor debaixo d'água do que fora? Mesmo quando a água é escura ou está suja? Esta habilidade é ótima para encontrar comida. Como diferenciamos as fêmeas dos machos? Bem, é muito complicado, porque eles são muito parecidos. O macho costuma ser um pouco maior que a fêmea, mas é um dos animais cujo sexo é mais difícil de identificar. Quem disse que o amor não dura no mundo animal? Os pinguins são monogâmicos, ou seja, têm a mesma parceira a vida toda e só se reproduzem com ela. Além disso, os pinguins machos chocam os ovos junto com as suas parceiras. Uma vez que os filhotes nascem, o macho e a fêmea se revezam para alimentá-los. Além de serem ótimos pais, os pinguins também são grandes amigos. Eles geralmente nadam e se alimentam em grupo. Algumas colônias de pinguins têm até 20 milhões de membros. Infelizmente, alguns pinguins estão em perigo de extinção devido à deterioração de seu habitat, a caça furtiva e a mudança climática. Para ajudar a evitar que essa situação piore, devemos cuidar o máximo possível do meio ambiente. Bem, vocês já aprenderam algumas coisas sobre esses animais divertidos. Até mais! Olá! Hoje vim falar com vocês sobre um dos animais mais saltitantes, as rãs. Vocês querem saber algumas coisas incríveis sobre elas? Vamos lá! As rãs são animais vertebrados e pertencem ao grupo dos anfíbios. Existem muitos tipos de rãs, mas todas são carnívoras. Comem grilos, borboletas, moscas, basicamente qualquer inseto que aparecer. As rãs, como o resto dos anfíbios, vivem em lugares úmidos perto da água, em rios, lagoas, represas ou até mesmo em grandes poças. Algumas rãs são minúsculas e pesam cerca de 5 gramas, enquanto outras são enormes e podem pesar até meio quilo. E quanto medem? Bem, também depende. A menor rã do mundo mede apenas alguns milímetros, enquanto a maior pode medir mais de 30 centímetros.
As rãs, junto com os sapos, são anfíbios anuros e, ao contrário de outros anfíbios, como salamandras e os tritões, eles não têm cauda e são achatados. Existem mais de 6.600 espécies de rãs e sapos no nosso planeta. Não é incrível? As rãs e os sapos são parecidos, mas há algumas coisas que fazem com que sejam diferentes. As rãs têm membros mais longos e saltam mais alto. E os sapos têm verrugas na pele. Eca! Os dois vivem em quase todas as partes do mundo, menos em lugares onde faz muito frio. E como as rãs respiram? Podem fazer isso de duas maneiras, através dos pulmões e através da pele. Respiram de duas maneiras diferentes para se adaptarem melhor ao meio aquático ou ao meio terrestre. Vocês sabem como elas se reproduzem? A fecundação das rãs é externa, ou seja, ocorre fora do corpo. As fêmeas põem os ovos na água para que os machos possam fecundá-los. Na maioria das espécies, esse processo ocorre na água. Os filhotes das rãs se chamam girinos. Quando nascem, os girinos têm rabo e vivem na água. E quando crescem 4 patas e vivem na terra. Esse processo é conhecido como metamorfose. A maioria das rãs são inofensivas, mas algumas são muito venenosas. As mais perigosas são fáceis de identificar, porque geralmente são coloridas, de cores chamativas, por exemplo, dourado, vermelho e até azul. Que lindas! E que perigosas! E você sabe o que as rãs sabem fazer muito bem? Saltar! Muitas são capazes de saltar 30 vezes o seu comprimento. Isso é muito útil para caçar insetos e escapar dos predadores, cobras, alguns pássaros e inclusive gatos. Infelizmente, metade das espécies de rãs do mundo estão em perigo de extinção. Os anfíbios são muito sensíveis às mudanças no seu ambiente. A destruição de bosques e florestas, o aquecimento do seu habitat, estão fazendo com que algumas espécies sejam cada vez menos comuns. Como podemos ajudá-las a não desaparecer? Muito fácil, cuidando do nosso meio ambiente. Bom, vocês já aprenderam algumas coisas sobre esses animais saltitantes. Até a próxima! Olá, amigos e amigas! Hoje vim falar com vocês sobre um dos animais mais tranquilos do mundo, a tartaruga. Você quer saber algumas coisas incríveis sobre as tartarugas? Vamos lá! A tartaruga é um animal vertebrado, ou seja, possui esqueleto interno e pertence ao grupo dos répteis. Algumas tartarugas são herbívoras, mas também existem tartarugas onívoras, o que quer dizer que, além de plantas, elas também comem animais como lesmas e caracóis. Hecate! As tartarugas vivem em bosques, desertos, lagos e até no mar. Podem ser pequenas ou enormes. As maiores pesam até 900 quilos. Podemos encontrar tartarugas em todos os continentes, porém, sempre longe dos polos. Parece que elas não gostam do frio. As tartarugas são animais ovíparos, ou seja, nascem dos ovos que as mães chocam em ninhos que elas cavam na terra. Isso que elas têm em cima do corpo se chama casco e é a parte mais característica das tartarugas. Ele tem aproximadamente 50 ossos e sua função é a de proteger os órgãos e a coluna. Você sabia que o casco e a coluna são fundidos? Embora seja duro e resistente, também é uma parte sensível. Por isso, se você tocá-lo, tome cuidado para não incomodar a sua dona. As tartarugas vivem muitos anos.
Em média, elas costumam chegar aos 70 anos. A tartaruga mais velha que conhecemos vivia nas Ilhas Galápagos. Seu nome era Harriet e ela tinha 175 anos. Você sabia que as tartarugas habitavam a Terra muito antes de nós? Na verdade, sabe-se que elas viveram na época dos dinossauros. Impressionante! Fora da água, as tartarugas têm fama de ser um dos animais mais lentos do mundo. E não é que sejam preguiçosas, é que não precisam ser rápidas. Graças ao seu casco, se sentirem ameaçadas, basta se esconderem lá dentro, para não precisarem escapar rapidamente dos predadores, como outros animais. Por outro lado, debaixo da água elas são muito rápidas, podendo atingir até 35 km por hora. Que diferença! E quais são seus inimigos? As tartarugas terrestres não se dão muito bem com cobras, raposas ou chacais, enquanto os predadores mais comuns das tartarugas marinhas são as orcas e os tubarões. Nossa! Esqueci de contar alguns fatos curiosos. As tartarugas não têm cordas vocais e ainda assim podem emitir sons. Elas também não têm orelhas, mas não são surdas. Ouvem através de barbatanas que cobrem os ossos do ouvido. Bem, vocês já aprenderam algumas coisas sobre esses animais fascinantes. Até a próxima! Olá! Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um dos animais mais simpáticos do mundo, o pato. Você quer saber algumas coisas incríveis sobre os patos? Vamos lá! Os patos são animais vertebrados e pertencem ao grupo das aves. Eles são onívoros porque comem plantas, sementes, insetos e pequenos peixes. Seu tamanho depende da espécie, mas podem chegar a pesar 1,5 kg e a medir até 65 centímetros. Os patos vivem em áreas úmidas como rios, pântanos e lagoas. Os patos têm o corpo coberto de penas e um bico largo e curto que geralmente é plano. Eles têm membranas nas patas entre os dedos, o que faz com que eles consigam nadar muito rápido. Eles também têm garras que servem para se agarrar nas superfícies como a terra ou as rochas. Os patos são animais muito especiais. Podem se locomover na água, na terra e no ar. Você já ouviu o som que os patos fazem? O nome desse som é grasnido e geralmente é muito mais agudo o das fêmeas que o dos machos. Os seus bicos têm formas diferentes dependendo da espécie e têm as narinas na extremidade mais próxima da cabeça. Por isso, podem procurar comida mergulhando uma parte do bico na água sem ter que prender a respiração. Podemos encontrar patos em quase todas as partes do mundo, menos na Antártida. Muitos patos precisam migrar para ter seus filhotes. A maioria procura lugares quentes, voando milhares de quilômetros. Parece que eles não gostam do frio. Nem eu! Você sabe como são chamados os grupos de pássaros que migram juntos? Bando. As fêmeas são muito responsáveis e mantêm seus filhotes juntos para que não se percam ou acabem nas garras de um predador. E quais são os predadores dos patos? As cobras, as tartarugas e os falcões são alguns dos piores inimigos. Muita gente associa a cor amarela aos patos, mas na verdade, apenas alguns filhotes são dessa cor. Os adultos costumam ter cores diferentes, como cinza, branco, preto e verde. Os machos são mais coloridos que as fêmeas, porque usam suas cores para atraí-las na época do acasalamento. Embora existam muitos patos no mundo, algumas espécies estão em perigo de extinção. Devemos saber que nossas ações são essenciais para respeitar seus habitats.
Lembre-se que cuidar do meio ambiente está em nossas mãos. Bem, você já aprendeu algumas coisas sobre essas aves aquáticas. Até a próxima! Quantas coisas aprendemos em um único vídeo! Você sabia que tem muito mais? Imagine tudo o que você pode aprender. Inscreva-se no canal educativo da Smile and Learn para aprender brincando e se divertindo.